Paz e graça, irmãos. Senhor Deus abençoe, querido, com a palavra de Deus, viu? Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 24, somente o versículo 15, irmãos. Deus abençoe com a palavra, querido, que diz assim: Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Glória a Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus falando uma profecia ainda do ano 500 a.C., lá em Daniel, no capítulo 8, a qual ali foi para um grande rei chamado Grande Alexandre, na época de 600 a.C., a qual ali ele foi elegido como rei, né? Através da profecia do Senhor Deus. A palavra nos ensina que ele governou muito rápido, porque a própria Bíblia fala que havia ali um carneiro com 2 chifres e havia um bode com 1 chifre. Lá no versículo 20 do capítulo 8 de Daniel, fala que ali havia grande reino sobre a mesma nação, que é o reino do Medo e o reino da Pérsia. E notemos que foi muito rápido. Ele governou a cidade para si mesmo, a cidade de Alexandre, ali mesmo faleceu. E a palavra também de Deus nos ensina que após a falência dele, tinha 4 príncipes no reino dele, né? A qual foi ali os Cassandros, os Cilínico, os Ptolomeu e os Seleuco. Desses 4 reinos, Cassandro, Cilínico, Ptolomeu e Seleuco, só 2 subsistiram, né? Que foi o Ptolomeu e foi o Seleucos. Notemos que o Ptolomeu exerceu também os seus reinos para a sua própria glória, que foi ali o Egito, né, a cidade do Egito, a qual exerceu uma rainha na época ali, e eles batizaram como faraó, e ali acreditaram, né, e ali como Israel ficava entre o caminho também para ir para o Egito, tanto os Ptolomeu como os Seleucos ficaram um tomando posse para o outro, um jogando para o outro, ou seja, a cidade ali ficou em domínios dele, Israel no meio também daquele caminho, naquela bagunça toda desses reinos. E a palavra nos ensina aqui sobre os Seleucos, sobre os Seleucos mesmo, melhor dizendo, não os Ptolomeu, mas os Seleucos, veio também os Eutipifânios. O Eutipifânios veio o Eutipifania e Eutipifânios, que foi o 1, que foi o 2, que foi o 3. E nessa mesma época, dos Eutipifânios e dos Eutipifanias, da linhagem, do mesmo reino dos Seleucos, aqui mesmo também nos ensina que eles também governaram, né? Aqui na palavra, que quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15, as abominações da qual eles fizeram ali na época. Notemos que na época de Esdras e na época de Neemias, eles fizeram uma autodivindade, né? A qual entre eles ali, um desses reinos, da linhagem dos Eutipifânios, que veio Eutipifânios 1, Eutipifanias 1, 2, 3, ali cometendo uma abominação no templo. O templo que tinha sido destruído na época, né? Na época ainda acreditando eu do cativeiro babilônico, né? Incluindo essa mensagem, essa passagem, mas que depois foi construído na época de Neemias, na época de Esdras. E a palavra nos ensina que eles fizeram uma grande abominação ali, suicidando, matando um porco, né? E aí foi da onde o Senhor Jesus nos ensina aqui também, em Mateus capítulo 24, versículo 15, lembrando a profecia de 500 anos antes de Cristo, para ali Alexandre, nos 600 anos antes de Cristo, a qual ali ele veio governar, e todos esses governos dele, né, que foi Cassandro, Ligínico, Ptolomeu e Seleuco. E a palavra também nos ensina que depois dessas coisas continuou as abominações, né? Nós vamos olhar no século, por volta do ano 70, os romanos também destruíram o templo e ali colocaram pilares romanos, ou seja, muitas imagens, muitos ídolos, né, que a maioria dos romanos eles trabalham mais com isso também, né, com muitas pinturas. E a palavra ensina que isso também foi uma abominação da desolação, profanando o altar do Senhor. Assim como também na época de Hitler, os judeus sofreram muitos nas mãos de Hitler. Foi uma abominação da desolação mais terrível que teve na época. Sem contar que o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina na sua palavra que vai vir tempos difíceis e trabalhosos nos finais do tempo. Como por exemplo aqui, ó. Aqui no capítulo 21, que diz assim, versículo 21, capítulo 24 de Mateus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá jamais. Então nós temos que quando vier, querido, lá em Apocalipse, o 666,
o anticristo, a besta e o falso profeta, nós vamos ver que essa abominação, né, essa abominação da desolação vai ser muito mais maior ainda, né, do que os anteriores passados que vieram, né, sobre esses homens que vieram a governar e fazendo aquilo que eles bem queriam, né, sobre o governo humano. E a palavra diz que não nos para por aí. Depois disso, vem também os falsos profetas. Nós temos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que muitos, Senhor, nós fizemos muitas coisas em teu nome, pregamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E Jesus Cristo fala, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Nós temos que o apóstolo Paulo fala também sobre os apóstolos, né? A palavra fala no 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 em diante, fala que Satanás também ele é um anjo de luz e faz coisas, vamos dizer assim, faz coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Nós temos que o Senhor Jesus Cristo fala que tem muitos falsos profetas que faz tantas coisas que muitos vão até crer, ou seja, vão até ser enganados por falta dos enganos, né, dos finais do tempo, da época dos finais do tempo. O amor de muitos se esfriando, que nem está aqui na palavra. Nós temos que hoje, quando alguém vem pedir algo para a gente, seja um alimento, seja dinheiro, a gente faz de conta que aquele ser humano nem existe, cara. E nós temos que com essa epidemia aí, que agora entrando no caso dessa epidemia que está aqui na palavra de Deus, sobre os finais do tempo, nós temos que a fome mata mais pessoas do que mesmo a doença, irmãos. E nós temos que, quando a gente vê, isso aí também, para mim mesmo, é uma doença na gente. Porque, tipo assim, tem um irmão ali com fome. Você sabe que você já merendou hoje, já almoçou e já jantou. E você sabe que tem um rapaz, um homem, uma mulher, quem seja, um irmão ali com fome. E vem pedir alguma coisa a você e você não dá, isso é falta de amor. Porque Jesus ensina, reparte o teu pão com o teu próximo. Né? Sempre quando ele partiu o pão, ele dava graça e o pão se multiplicava para todos. Nós temos que de 2 peixes e 5 pães, dava para todos. Ele dava para todos com fartura, dando graças a Deus, ação de graça, lembrando de agradecer. Então assim é nós lembrar também do nosso próximo, do nosso irmão, a qual passa necessidade. Isso também é uma falta de amor. O aborrecimento ao outro, uma palavra que a gente fala ali, que a pessoa não acha bom, isso também é a falta de amor dos finais do tempo. Um aborrecendo o outro, o que é você se aborrecer um com o outro? Você não consegue olhar para o irmão, não consegue ouvir o irmão, não consegue ter paz com o irmão. Nós temos que, quando nós não estamos com Cristo, não há paz, querida. Não há paz em nenhum lugar. Não há paz em casa, não há paz no trabalho, não há paz no ônibus, não há paz em nenhum lugar. Em todo lugar que você está em inimipaz. Ou seja, porque não há paz. Essa paz nós só encontramos com o Senhor. Notamos que com o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu entre os discípulos e disse, a paz seja convosco. Porque os discípulos estavam atemorizados, não estavam com paz. E Jesus Cristo falou, a paz seja convosco. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. Né? Não se atemorize. Então Jesus Cristo nos traz a paz dele, e essa paz é através da palavra, de ouvir a palavra de Deus, e também através de ouvir, nós tememos e obedecemos a sua palavra, senão não há paz. Se nós for constrangir os nossos irmãos, querido, eu quero dizer para você que se for um constrangimento de algo humano, do nosso ego, do nosso eu, da nossa inimipaz, a qual não há paz, nós estamos trazendo, infelizmente, uma falta de exemplo, uma falta de caráter, de ser filho de Deus, de ser cristão, e uma falta também, até mesmo, de ser imitador de Cristo, né, de ser aquilo que o Senhor nos ensina. Que a palavra nos ensina que onde há o Espírito Santo, aí há uma liberdade. Então, se você tem liberdade, onde o Espírito Santo te leva, onde você está, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no ônibus, onde Deus permitir que você ande, então ali, através da liberdade que o Espírito Santo tem sobre a sua vida, ele vai trazer paz para outras vidas, para outras pessoas, para outras almas. E note, quando acontece isso, lembre-se sempre de pedir perdão, lembre-se sempre de pedir desculpa, lembre de sempre se reconciliar com o irmão. Jesus Cristo fala sobre a reconciliação, ele fala que até para nós ofertar, se nós aborrecer o nosso próximo, primeiro vai se reconciliar com o irmão. Deixa a oferta, depois pega e vai deixar no altar. Até para ofertar, irmão, isso é muito sério. Deus não recebe quando nós aborrecemos alguém com palavras, né, com ofensas, com falta de paz que não há dentro da gente. Então essa paz só vem através da palavra de Deus. Nós temos aqui que sobre a abominação desoladora, é a mesma coisa aqui. Quando você vê isso acontecendo, Jesus Cristo fala, se você estiver em cima do telhado, não desça para pegar alguma coisa dentro de casa.
né? Se você estiver, querido, falando, Deus, pela misericórdia e a graça do Senhor, está ainda te usando, né, como instrumento, que Deus só usa, meu querido, quando tem alguém na brecha. Quando não tem ninguém na brecha, ele não vai usar. Agora, se não tiver nenhum ser humano, ele vai usar um animal, que nem fez com Balaão, uma jumenta, né? Abriu a boca da jumenta ali, com voz humana, né? Através da loucura do profeta Balaão. E a palavra nos ensina que quando vier essas abominações da desolação, que é todo o homem querendo o seu próprio Deus, o homem se exercendo a si mesmo, dizendo que foi ele mesmo quem se elegeu, né? Acreditando só nele e não no Criador, acreditando somente no poder da criatura e não no único poder do Criador que ele dá para quem ele quer, e ele tira quem ele quer, e ele põe quem ele quer, e ele coloca quem ele quer, porque ele faz, eu não faço, ele é e eu não sou, ele é tudo e eu não sou nada. Tudo é por ele, para ele e são dele todas as coisas. Então é só ele que faz todas as coisas, querido. Então quando vê essas coisas, querido, essas abominações da desolação, o homem estando no centro, por causa das suas próprias enganâncias, do seu próprio poder, da sua própria autoridade, que se acha que se é alguma coisa. Então o apóstolo Paulo também nos ensina, se nós achamos que somos alguma coisa, querido, na frente de um dos irmãos, nós não somos nada. Tá entendendo? Mas sim andamos em amor, em paz um com o outro, em união, porque isso sim traz comunhão com o próximo, traz transformação na nossa vida, traz libertação também na nossa própria alma, para o nosso próprio bem, querido, através da paz com que o Senhor Jesus Cristo nos dá, a sua paz que está na palavra. E a palavra nos ensina sobre as grávidas. Nós temos lá em Jerusalém, as grávidas, na época que o Senhor Jesus vier, a dor de parto. Quando você vir a abominação da desolação, não vá para lá. Fique onde você está, querida. Tá entendendo? Tá aqui na palavra. Então, os que estiverem na Judéia, não fuja para os montes. Ele está falando lá de Jerusalém, do judeu. Não vá para os montes, fique na Judéia. Quando vir o princípio da abominação, quando vir a desolação, né, de todo esse constrangimento humano, do poder que o ser humano acha que é dele, e que foi ele mesmo que foi constituído. Mas é Deus quem constitui e quem exerce poder sobre toda a autoridade. Se nós for ler lá em Romanos, no capítulo 14, se fala em memória, lá tá as autoridades que Deus deu para todos. Né? Honra a quem honra, tributa a quem tributo. Né? É tudo aquilo que foi Deus que constituiu para o bem de todo ser humano e de toda a humanidade. Nós temos hoje no Brasil, nós vemos o governo, né? Colocando autoridade para cada um ficar em casa, usar máscara, se não usar vai pagar multa. Sobre a autoridade, sobre os comércios, nós temos que, até a própria casa, se não pagar as rendas, né, e os papéis da casa, nós temos que não é nada seu, ou seja, há uma autoridade que Deus colocou exercendo sobre o seu próprio governo, sobre a sua própria casa, tá entendendo? Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que reparte isso com cada um, sendo o homem também um cabeça da casa, para exercer então assim um cargo, né? Não somente um cargo, mas ser servo, através de servir a Deus, ser o cabeça, e o cabeça da família traz uma direção também para toda a família através de exercer ali uma simplicidade e uma humildade que Deus põe sobre a sua vida, como servo, em servir um ao outro, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Deus, Ele é Deus, irmãos. Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus se cumprindo sobre os finais do tempo. E a palavra ensina que Ele só vê acontecer tudo isso por causa dos seus escolhidos, por causa daqueles que são salvos, que Jesus vem buscar um dia. Olha o que a palavra nos ensina. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inferno, nem no sábado. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando sobre aqueles que põem um dia, que põem uma semana, que põem um mês, que põem um ano, que tem que tirar para Deus, porque é santo, né? Nós temos lá em Êxodo capítulo 20, e lá em Deuteronômio capítulo 5, que fala sobre o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, né, em Colossenses 1,19, fala também que não vai após as festas da lua nova, né, as festas solenes, o dia do sábado, né, sobre comida, sobre bebida. Não, isso é coisa das coisas, isso é sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Senhor Jesus. Está terminando, meu querido. Olha bem lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os pôs fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio de nós, na sua carne fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe, querido, com essa mensagem da palavra de Deus, viu? Em nome de Jesus, até a próxima, se o Criador nos permitir. Amém.